Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, pelos ensinamentos que estão presentes ali nas Sagradas Escrituras, em especial no texto que acabamos de ler. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, Pai, e vendo, Senhor Deus, determinadas coisas que não viríamos, ó Pai, pela simples leitura superficial do texto. Mas que o Teu Espírito esteja falando ao nosso coração, que essas leituras estejam, Senhor Deus, cada dia mais, ó Senhor Deus, sendo inseridas na nossa vida, e que o entendimento a respeito do Senhor, da Sua vontade, do Seu reino nesse mundo e no porvir, possa cada dia mais, ó Senhor Deus, estar nas nossas mentes e se tornar claro a nós. Fica com o Teu povo agora na leitura e exposição da Tua Palavra, dando, Senhor, iluminação e sabedoria, Pai, tanto para quem expõe a Escritura, quanto também para aqueles que ouvem, Pai, para que eles possam guardar isso nos seus corações, ó Pai, e cumpram o objetivo que a própria Palavra de Deus tem, e que o próprio texto de Provérbios, ó Senhor Deus, nos mostra, Senhor, que é ter a Palavra do Senhor no coração e viver por meio desses princípios. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a Palavra do Senhor em Provérbios capítulo 12. E aí, voltando, à exposição de Provérbios, depois aí de um período de descanso, e nesse período de descanso de Provérbios nós estudamos aí o livro de Abacuque, e estarei aí sempre fazendo agora vamos dizer assim, esse manejo, porque tem tantos livros na Escritura, para nós estudarmos, a gente não vai ter condições de estudar todos eles, mas eu quero agora me dedicar um pouco também às narrativas. Então, eu tenho comprado alguma literatura para acrescentar mais, a respeito da exposição dessas narrativas, uma perspectiva cristológica, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Então, nós estamos vendo aqui que o capítulo 12 tem 28 versos, e eu vou falar sobre isso, e a primeira metade, ou seria a primeira subunidade do capítulo 12, vai até o verso 14. Então, como nós sempre fazemos, e hoje há uma necessidade até maior, porque há um distanciamento muito grande do livro de Provérbios do que nós estávamos estudando. Acho que passamos um ano, acho que foi mais ou menos isso, de Provérbios 11 a Provérbios 12, por causa do livro de Abacuque. Vale a pena lembrar algumas coisas, e como eu sempre faço, eu dou uma visão de todo o capítulo, a estrutura poética, a temática, e aí depois passamos para a exposição. Então, hoje eu vou praticamente me deter num verso, que faz parte da introdução dessa primeira subunidade, que vai do verso 1 ao verso 14. E essa introdução vai do verso 1 ao verso 3. Eu vou fazer a leitura desses 3 primeiros versos, e num outro momento a gente faz a leitura até o verso 14, mas hoje eu vou fazer a leitura até o verso 3, aqui é a introdução, e nós vamos ficar provavelmente somente no verso 1 hoje. Diz assim a palavra do Senhor: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Então vamos fazer aqui um retrocesso, dando uma visão geral, bastante resumida, do livro de Provérbios. Então, como nós vimos nas primeiras exposições de Provérbios, nós temos o livro de Provérbios dividido em coleções. Então, a primeira coleção do livro de Provérbios vai até o capítulo 9, que é o prólogo deste livro. E nessa primeira coleção, nós vimos o pai preparando o filho para receber e aceitar as instruções do sábio, ou seja, as instruções divinas.
Essa segunda coleção, que parte do capítulo 10:1 até o capítulo 15:29, nós vimos que eles vão apresentar os paralelos antitéticos dos justos versus do perverso. É sendo colocado agora diante do filho, né, diante dos discípulos, ou diante da igreja, a diferenciação, e nessa diferenciação, o modo de vida, o caminho que o ímpio prospecta e vive, e o caminho do justo. Então, nessa primeira parte dessa coleção, em que o capítulo 12, né, está inserido, os paralelismos antitéticos, eles são oposições, né? Antítese significa isso, contrastam com frequência os benefícios dos justos com as desventuras dos perversos, sem definir claramente os termos, justo e perverso. E o objetivo dessa primeira parte, dessa segunda coleção, que vai do capítulo 10 ao capítulo 15, é qualificar, prestem bem atenção, é qualificar a sabedoria como um termo ético e não um termo intelectual. E a gente já falou sobre isso anteriormente, de outra forma, nessas exposições. O que significa qualificar a sabedoria como um termo ético? O termo ético significa o nível de princípios. E o termo intelectual é o nível de conhecimento. E a ideia aqui do livro de Provérbios é que a sabedoria está nesse nível de princípios. Por quê? Porque esses princípios serão internalizados. Esses princípios farão parte da alma do homem que ouve a palavra de Deus e segue os seus caminhos. Diferentemente de um termo ou de uma ideia puramente intelectual, ao nível do conhecimento. Eu tomo conhecimento pura e simplesmente, mas isso não faz parte de mim. É o que nós temos muitas vezes nas disciplinas comuns, né, do nosso mundo. Geralmente, quando você estuda lá ensino médio, ensino fundamental, existem muitas disciplinas e conhecimentos que você vai ter que você não vai aplicar, vai ajudar para outros conhecimentos, mas você não vai aplicar, não vai fazer parte da sua vida. Você precisa saber porque está inserido num currículo necessário para fazer uma prova, alguma coisa nesse nível. A palavra de Deus é diferente. É lógico que nós precisamos conhecer a palavra, mas a ideia da sabedoria que se manifesta pelo conhecimento da palavra de Deus, ou seja, daquilo que o Senhor apresenta para nós, ela está no nível da alma do homem, e não pura e simplesmente da mente ou do entendimento. Eu gosto de citar Agostinho, que ele tem uma frase que ele diz assim: entender para crer e crer para entender. E essa é a ideia de que o conhecimento da palavra de Deus, a sabedoria que é exposta na palavra, é algo que deve fazer parte da nossa vida. Esse capítulo 12, que faz parte dessa segunda coleção, ele apresenta duas subunidades, né, de igual extensão e que ressaltam o modo de falar e as ações. E a gente vê que essa primeira subunidade é do verso 1 ao verso 14. E a segunda subunidade é do verso 15 ao verso 28. E cada uma delas começa com uma sentença educativa que vai contrastar a natureza educável do sábio com a natureza incorrigível do insensato. E a gente percebe claramente isso no verso 1, que é o início dessa primeira subunidade. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E aí você tem uma sentença educativa, né, contrastando essa natureza. E o verso 15, o caminho do insensato a seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E qual é o objetivo disso? O objetivo é encorajar o filho a aceitar os ensinos subsequentes, a convencê-lo a amar esse conhecimento que está sendo apresentado. E no final de cada metade há um provérbio sintético que vai prometer aos retos vida agora e para todo sempre, como nós vemos no verso 14: cada um se farta do bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizeram, se lhe há retribuído. E o verso 28 também:
na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. E é interessante nós olharmos esses dois finais de subunidade, porque eles estão dentro de um contexto maior, em que as relações do capítulo anterior, do último verso do capítulo anterior, com o primeiro verso do capítulo seguinte, apresentam uma relação de semelhança. Vejam aí, verso 31, Provérbios 11. Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso e o pecador. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Capítulo 12, verso 28. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. Aí o verso 13, verso 1, 13, capítulo 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Perceba que esses paralelismos sintéticos aí no final de cada capítulo, eles vão se assemelhar pela sua oposição. O primeiro vai ameaçar os perversos com o julgamento certo, né? Se o justo é punido na terra, quanto mais o perverso. E o outro vai prometer vida eterna aos retos. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não a morte. E assim eles ressaltam ao final de cada sessão e unidade o contraste entre justo versus perversos. Perceba também que cada unidade, que é dividida em subunidades, começa com versos que caracterizam o reto e o perverso de maneira bem ampla. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E terminam com sentenças que afirmam a permanência dos justos e a impermanência dos perversos. Nos versos 13 e 14, pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia, cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizeram, ser-lhe-á retribuído. E aí na primeira unidade, que vai do verso 1 ao verso 14, depois de uma introdução que vai declarar as verdades fundamentais acerca da sabedoria, da ética e da teologia, que é os versos 1 a 3, o corpo do texto contém subunidades parciais iguais que tratam no modo de falar, dos versos de 4 a 7. A mulher virtuosa é coroa, mas é que procede vergonhosamente, é como a podridão dos seus ossos. O pensamento do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Perversos são derribados, já não são, mas a casa dos justos permanece. Então você vê aí, no corpo do texto, essa subunidades parciais, trechos parciais, que tratam tanto do modo de falar quanto dos atos. Nós vemos isso no verso de 8 a 12 também. E os versos finais, 13 e 14, vão juntar esses dois temas, dos atos e das palavras, do modo de falar. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto de sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á, verso 14, retribuído. E aí, nesses primeiros versos, nós temos nessa introdução os elementos fundamentais dessa subunidade, que são a caracterização dos sábios e dos insensatos, dispostos ou não a ser moldados, no verso 1. O Senhor como agente que sustenta a ordem moral, no verso 2. E o destino dos perversos e dos retos, no verso 3. E é interessante que o capítulo 12 ele é semelhante ao início dessa primeira coleção do capítulo 10. Porque os primeiros versos, seguem o mesmo padrão de um provérbio educativo. E no o verso 1, que é esse provérbio educativo, que geralmente acontece quando inicia-se uma nova unidade, de versos, e na realidade de argumentos também, ele está ligado a um dito teológico no verso 2. O homem de bem alcança o favor do homem, do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena.
E um dito ético, no verso 3, o homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. E aí você percebe a referência aos destinos eternos contrastantes no texto, agora numa amplitude maior, nos versos 21 e 22. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os acompanhará em cheio. Os lábios dos mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Perceba que, voltando aqui à introdução, o verso 2 vai tratar do julgamento do Senhor e o verso 3 os seus efeitos permanentes. E uma vez que os retos obtêm o sorriso, ou seja, são agradáveis ao Senhor, eles existem e permanecem, mas aquele a quem Deus condena deixa de existir. E é interessante que eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque muitas vezes nossos olhos não contemplam isso. E por que os nossos olhos não contemplam isso? Porque a gente não vê as coisas que estão acontecendo no mundo todo, né? A gente não toma conhecimento dessas coisas, muitas vezes. E às vezes até não vivemos, porque a nossa vida é muito limitada. A Escritura diz que vai até 80 anos, depois disso é câncer e enfado, e tem aqueles que morrem antes. Mas nós precisamos entender que esse é um princípio que está presente no mundo, porque Deus não está ausente desse mundo. E porque Ele é o juiz de todas as coisas, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Apesar das pessoas estarem alienadas e até uns crerem que Deus não existe, Ele existe. E Ele age. E os seus princípios são eternos. Por mais que os homens queiram quebrar esses princípios. E quebrem. E aí você vai perceber que a Bíblia é clara quando diz que o juízo de Deus ele está presente sobre os homens. Mas se você ainda não conhece ou nunca viu, eu já vi nesse mundo esse tipo de coisa. Não uma vez só. Principalmente quando o Senhor abre os nossos olhos, né? E aí você começa a olhar não só a história bíblica, mas a história como um todo, e começa a perceber que essas coisas são assim de fato. Mas mesmo que você não tenha vivido isso ou visto isso, saiba que essas coisas existem, que é assim que Deus estabelece. E a Escritura, ela tem exemplos abundantes dessa realidade. Eu gostaria de mostrar lá em Juízes capítulo 9, versos 54 a 57. Mas antes, podem abrir, Provérbios capítulo 10, 25 diz assim: como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. É interessante porque a tempestade, por mais prolongada que seja, ela é passageira. Como a nossa vida também é passageira. É um conto ligeiro. Pode até não parecer para nós, mas é um conto ligeiro. Então veja aí Juízes capítulo 9, versos 54 a 57. Essa verdade se estabelecendo, sendo apresentada aos nossos olhos. Aqueles a quem Deus condena deixam de existir. Então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos, por causa de posição, de domínio, de controle sobre o povo de Israel, ali no período de Juízes. De igual modo, todo o mal dos homens quem Deus fez cair sobre a cabeça deles. E assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. Perceba aqui que Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai. E é essa maneira que as coisas acontecem nesse mundo. O Senhor não deixa o mal impune. Apesar de você não ver ou perceber isso. Às vezes não ter nem tempo de vida para isso. Porque viveu pouco.
ou porque nasceu no meio dessa situação, ou porque nasceu depois que essa situação aconteceu. Mas creiam que Deus torna o mal sobre o homem. E ele está falando aqui de quem? Daqueles que não são filhos de Deus. E mesmo os que são filhos, que estão debaixo da misericórdia de Deus, Deus não tira o quê? As consequências. Na base da aliança está: eu vou açoitar vocês com vergões, chicotes e açoites de filhos dos homens, mas a minha misericórdia não se apartará de vós. Mesmo entre os crentes, há a retribuição, as consequências do pecado, mas essas consequências, elas são permeadas pela misericórdia de Deus. Então vai haver alívio, vai haver consolo, vai haver instrução, vai haver glória na salvação do homem, do seu filho, dos seus filhos, que passam por disciplina. Percebam que é isso que vai falar aqui o texto. Tá? E é isso que Provérbios vai desenvolver. E é a partir desse princípio e dessa ideia que nós vamos começar a expor o primeiro verso. Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E eu gostaria que vocês já estivessem na mente uma coisa. Toda a igreja, mas principalmente os pais. O exemplo da disciplina em casa com os filhos está aqui. A maneira como nós vamos lidar e tratar os nossos filhos está aqui. O exemplo e a imagem é a disciplina do Senhor com a sua igreja. É por isso que na disciplina familiar você tem a vara, e nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você faça, no momento em que você estiver ouvindo essa exposição, porque aqui nós vamos falar da disciplina do Senhor, o Senhor tratando o seu povo, que na sua mente você coloque que há um paralelo, há uma analogia direta da forma como nós devemos disciplinar os nossos filhos. A imagem que nós temos de um pai que corrige os filhos é a imagem de Deus. É a imagem de Cristo, seu filho. Então isso já deve chamar a nossa atenção para um tipo de disciplina completamente diferente do mundo e de que você conhece, que muitas vezes é corrompida por causa do pecado, porque está sem os óculos da Escritura. Vai ser uma disciplina que quer restauração. Vai ser uma disciplina que não vai passar a mão na cabeça do filho, mas que vai amá-lo profundamente. E no momento da disciplina, a severidade de Deus está junto com o seu amor. E com aquilo que nós precisamos. Vizinho, coleguinha do lado, poxa, a disciplina dele é diferente, eu queria essa disciplina aí. Não, mas essa não é para você. Essa é para ele. Então tenham isso em mente. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então nós temos aqui diante de nós, nesse verso, um provérbio educativo. E é interessante que esse provérbio educativo, ele reproduz o vocabulário do prólogo, ou seja, dos primeiros capítulos de provérbio, que são, e palavras que estão presentes ali: instrução, musar, guardem isso, conhecimento, dahat, ou daat, e disciplina, tokahat. Por que eu estou citando o original? Eu, por ser de língua portuguesa, amo essas coisas. E porque elas fazem diferença. Às vezes as pessoas não entendem, também não se explica, porque cita-se o pregador uma expressão em grego e tal, e aquilo não faz muito sentido para você.
mas deve fazer quando isso é bem feito. Por quê? Porque essas palavras no original, elas vão apontar para outras palavras na nossa língua, e aí muitas vezes você vai ver essa palavra sendo traduzida como musar, instrução, mas é disciplina também. Essa palavra que está aqui no original, quem ama disciplina no original é musar. Ensino também é musar. Por quê? Porque essa palavra lá no hebraico, ela carrega um sentido em que todas essas que eu acabei de citar estão incluídas. E que, diferente da nossa língua, quando se fala isso, esse entendimento, né, quando lá o rabino ou Salomão estava lendo ou falando isso, e falando lá na língua dele, que eu não sou muito bom nisso, né, no hebraico, aí falando assim, musar, o entendimento de instrução, disciplina, ensino, correção, estavam claros na mente dele. Quando eu falo para você instrução, você pensa em quê? Você pensa em alguém sentado, né, estudando, ou alguém falando para alguém e tal. Tá bom, isso aqui é instruir, né? Estou ensinando e tal. Mas musar é mais do que isso. Esses sentidos estão presentes. Por isso a necessidade, principalmente nessa apresentação que a gente fez aqui, de citar esses termos. Então você vai perceber que esse provérbio educativo vai reproduzir o mesmo vocabulário do prólogo. E essas palavras estarão presentes lá constantemente. Instrução, conhecimento e disciplina. Musar e tokahat. São duas palavras que nós vamos ver aqui. E não só isso, nós vamos ver também que reproduz o mesmo objetivo. Do prólogo. Colocar o jovem no caminho da vida ao inclinar as afeições desse jovem para a aceitação da instrução dos pais e desviá-lo também da insensatez. Olha que interessante. O objetivo do livro de Provérbios, que nós temos visto aqui, é colocar o jovem no caminho correto, inclinando o seu coração para a instrução. A instrução que vem da onde? Dos pais. Dos pais? Não. Essa instrução dos pais, como nós falamos lá no nosso encontro, né, que o Rafael colocou muito bem lá. Essa instrução dos pais, ela vem de Deus. Nós somos gestores, a maneira como ele falou lá no nosso encontro, daquilo que Deus ordenou. Somos mordomos e temos que trazer aos nossos filhos a instrução que vem do Senhor. E essa instrução, como nós vimos no livro de Provérbios, ela é muitas vezes confundida com a instrução do pai. Por quê? Porque Salomão estava ensinando ao seu filho uma coisa que ele aprendeu de Davi, aquilo que Deus estabeleceu. O ensino dele era algo tão comum, tão internalizado na vida dele, que era confundido com o ensino de Deus. Ou melhor, o ensino de Deus estava na vida dele, e ele transmitia esse ensino ao seu filho, ao ponto de o filho dizer, ou a escritura dizer, que era o ensino do pai. Mas que pai é esse? Salomão? Sim, indiretamente, ou seja, ou diretamente, ou indiretamente, não sei, de Deus, porque ele estava transmitindo a palavra e as instruções do Senhor aos seus filhos. E esse é o objetivo: aceitar a instrução e desviá-lo da insensatez. É o mesmo objetivo que nós estamos vendo aqui nesse início. Abra Provérbios capítulo 2, verso 10. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. O objetivo do livro de Provérbios. E o conhecimento será agradável à tua alma. E aí nós, como já vimos o que é um paralelismo, né? E esse é muito comum na poesia, e não só na poesia, mas na literatura hebraica, isso é muito comum, até em textos de prosa.
Sabedoria aí está comparando-se com conhecimento. São paralelismos sinonímicos que nós chamamos. Significam a mesma coisa. Sabedoria, conhecimento, entrar no coração, agradável à alma. Essa é a ideia. E é isso que você vê no salmista, no pai de Salomão. Lá no Salmo 119, 97, 100. E é interessante porque a gente vai poder perceber aquilo que a palavra de Deus fala. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado. Percebam o que é isso que nós estamos vendo aqui. Davi, ele ensinou porque ele vivia essas coisas, porque isso estava na alma dele. E é só você ler a história de Davi, você vai perceber. Ele era um homem que amava o Senhor. E agora, Salomão, ele transfere esse conhecimento que ele recebeu do pai, que foi internalizado também por ele, para o seu filho. É uma herança, né? Olha o que diz. Quanto amo a tua lei, Salmo 119, 97 a 100. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem sábio. É interessante que nos Salmos você vai ver a mesma linguagem que você vê em Provérbios. Apesar de serem livros, assim, o Salmo até me esqueci a categoria do Salmo, mas é saltérios. Você tem um aspecto poético, mas Provérbios é caracterizado como um livro de sabedoria. Mas você vê que a linguagem ali dos Salmos vai estar muito semelhante com a linguagem de Provérbios, mostrando essa realidade também, essa transferência de alma do pai para o filho com relação aos seus ensinamentos. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Perceba que é esse o objetivo da instrução divina. O amor à lei, o amor à palavra de Deus, o amor ao conhecimento dessa palavra que traz vida. E nós vamos perceber que no contexto de Provérbios e em toda a Escritura, essa instrução que está sendo apresentada aqui em Provérbios de uma forma mais categórica, representa um sinal de amor. Por isso lá em Provérbios capítulo 13, verso 24, ele vai estender isso para o ambiente familiar. O que retém a vara aborrece, odeia seu filho, mas o que o ama cedo musar, o disciplina. Percebam que essa palavra aqui, iniciada, disciplina, ela tem a ideia de instrução, mas tem a ideia de correção também. Com o sentido de instruir. Uma correção que instrui. E aqui no caso do filho, ou seja, do pai com relação ao filho, representado pela disciplina bíblica, ou disciplina física, ou vara. O que retém a vara aborrece a seu filho. E aí você tem aí um quiasmo, um paralelismo quiasmático também sinonímico. O que seria isso? Quando as relações estão cruzadas. O que retém a vara está relacionado à disciplina. Então ela vem no final do verso. Ela iniciou o primeiro verso, mas no segundo verso ela vem no final. Se fosse um paralelismo pura e simplesmente sinonímico, ele estaria aqui: o que retém a vara aborrece seu filho, e o que o disciplina cedo o ama. Mas é o contrário. Então eu tenho aí um quiasmo, como nós já vimos. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Tá? Aborrecer significa odiar no original. Paralelo a amar. Tá? Então perceba que no contexto do que Provérbios está dizendo, essa palavra ela está englobando essas realidades. E que essa disciplina bíblica que está dentro desse contexto representa o quê? Amor. E a gente vai ver que é primeiro amor a Deus,
E em segundo lugar, amor aos nossos filhos. Perceba também que o verso caracteriza o discípulo como aquele que ama e odeia. Lembra que nós falamos anteriormente que o livro de Provérbios, e nesse caso esse verso aqui também, né, tem o objetivo de colocar o jovem no caminho direito, no caminho divino, inclinando as suas afeições, ou seja, o seu coração, a sua alma, e que esses sentimentos de amor e ódio estão relacionados a isso, a alma do homem, ao coração do homem. E assim esse verso, os pais estão tocando nos desejos que motivam o coração do jovem. E aí você vê isso claramente quando o livro de Provérbios está reprovando esse desejo, esse coração que busca coisas absurdas. Quando lá em Provérbios capítulo 1, verso 22, ele diz assim: até quando, honestos, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, odiareis, aborrecereis o conhecimento. Percebam aqui claramente, e olhando o texto como um texto pura e simplesmente, que não é, a persuasão retórica e moral que ele representa, ou vamos dizer aqui, do pai com relação ao filho, vai alterar as afeições religiosas do filho, de modo a transformá-lo em um amante da instrução e do conhecimento. E por mais que ele esteja falando aqui, que persuasão retórica e moral é essa? É a palavra de Deus. Não é meus argumentos. É a palavra. E essa palavra ela vai persuadir, por meio da sua lógica e daquilo que ela representa moralmente, eticamente, vai convencer o jovem. Só que esse convencimento não é um convencimento puramente intelectual, é um convencimento de alma. E é interessante porque até mesmo esse convencimento intelectual se dá também pela mesma perspectiva de um argumento retórico com uma moral que você convence determinadas pessoas. E por mais que o relacionamento de um pai com um filho se dê em várias áreas, e o foco seja e deve ser o Evangelho, a nossa prioridade e o nosso maior desejo é que os nossos filhos se tornem servos do Senhor, e esse deve ser o objetivo da nossa educação. Até mesmo a educação secular deve estar voltada para isso. Se não está voltada para isso, nós precisamos fazer um caminho para que ela tome essa direção. Mas percebam que até mesmo um argumento fora desse contexto religioso cria um comportamento na vida de um filho. E aí você vai entender o que Provérbios, acho que é 22, tem de cabeça. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ela não se desviará dele. Ele não está falando da palavra de Deus, está dizendo, tudo que você ensinar ao seu filho, ele vai aprender e vai levar para a vida. E não é isso. Não é isso que acontece. Com as coisas normais, naturais, trabalho, ou determinadas coisas, comportamentos em casa, outras coisas comuns do dia a dia. E isso se torna mais forte ainda quando é o Evangelho, quando é algo que alcança a alma. Por isso a instrução constante. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Apesar de não ser tão velho assim, meus filhos já estão todos casados, já sou avô, né? E a gente sempre falava, meu filho, faz isso, aí quando está em casa, essas besteirinhas, né? Nunca fazem, né? Então, não joga a roupa no chão, aí toda vez vai, joga, até o cesto ali, joga. Aí a mãe e o pai insistem, falam 500 vezes, né? Aí acha que é assim, inútil. Mas é engraçado porque eu falo isso porque aconteceu comigo. Você bota o pé fora de casa, aquilo acende.
E aí você começa a lembrar daquilo que os seus pais martelavam na sua cabeça. Agora, se para as coisas comuns isso acontece, para as coisas que são espirituais, em que são levadas pelo Espírito de Deus, você acha que não terá um resultado? Vai ter o resultado desejado do Senhor, e ela não vai voltar vazia, como diz a palavra de Deus. E é interessante que esse princípio nos lembra Deuteronômios, como eu falei, capítulo 6, verso 1 e verso 7, todo o capítulo, mas esses versos são pontuais. Ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinassem, para que os cumprisse na terra e que passas para possuir. Aí no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Percebam que é algo constante. Constante na vida. Eu lembro de uma cena, é uma cena que eu não me esqueço, bastante pontual na nossa vida. Os nossos filhos estavam bem pequenos, e eles davam muito trabalho, porque toda criança dá trabalho, umas dão menos, mas todas dão trabalho. E aquelas que não dão trabalho devem nos preocupar mais ainda, porque o pecado está ali. Eu sempre dizia, eu gosto que meus filhos sejam assim, rebeldes, obstinados, quando criança, bem infantil, porque eu estou vendo, e eu vou lá, é nítido, eu estou vendo uma falha, opa, então vai ser aí, que bom. Eu falava isso, lógico, com pesar, porque é um trabalho difícil, mas eles estão apresentando, então você pode ali, trabalhar facilmente, vamos dizer assim, porque você vê, facilmente não, mas porque você vê. E aí eu cheguei em casa uma vez, minha esposa lá, a gente morava na Vila Militar, e às vezes eu não tinha hora para chegar em casa, esqueci, desse dia eu cheguei um pouco tarde, aí você entrava na minha casa, tinha a sala, e aqui tinha uma cozinha que era do tamanho da sala. Aí ela tá lá no canto, lá sentada, lá, chorando. Não sei onde estavam os meninos, estavam dormindo, estavam descansando, chorando. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. O que foi, Simone? O que aconteceu? Ai, Oreb, eu não aguento. Não estou aguentando eles. Muito difícil. Eram 4, Muito difícil. Não sei se nessa época tínhamos 4, acho que era só 3. E aí a gente sentei do lado dela, a gente conversou e tal. Ela falei, eu liguei para a mamãe. E ela disse, minha filha, permanece, persevera, é assim mesmo. E essa é uma realidade. Essa perseverança que está sendo mostrada aqui em Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. E qual é o instrumento? Que persuasão moral, retórica é essa que eu uso? É a própria Escritura. Ela vai ter o efeito desejado. Não é mágica, É o poder de Deus na vida do homem, na vida do seu povo. Olha o que Matthew Henry diz a respeito dos que amam a correção. Os que têm graça e amor se alegrarão com todas as instruções que lhes são dadas, sobre a forma de conselho, admoestação, repreensão pela palavra ou providência de Deus. Nós vamos ver isso, que após apresentar esse verso, eu vou falar sobre a disciplina do Senhor na Escritura, na vida da sua igreja, de uma maneira geral. Mas percebam aqui os instrumentos que Matthew Henry apresenta, que são elementos da disciplina do Senhor. Conselhos, e aí conselho seria algo assim, positivo, não todos eles são positivos, mas positivo no sentido de você aconselhar, de não repreender. A admoestação ou repreensão, que entra nesse caráter negativo, não por si, mas de você um é um reforço de alguma coisa, o outro é a negação,
de algo que se faz, admoestação e exortação. Nesse aspecto seria negativo, entendam. Conselho, admoestação ou repreensão? Pela palavra. É a palavra que vai nos dar sustento e vai nos dizer o que devemos aconselhar, o que devemos repreender e admoestar. Ou pela providência de Deus. Ele está dizendo que nós devemos nos alegrar com essas coisas, quando somos repreendidos, quando somos aconselhados, quando somos admoestados pela palavra de Deus, ou por circunstâncias, morte, doença, problemas familiares, ou outras coisas mais, que representam a providência de Deus na vida do homem, e que, da sua igreja, né, especialmente falando, né, da sua igreja, porque ele age assim com a sua igreja, da sua igreja, fazendo com que aquilo seja uma disciplina, uma instrução, um ensino. Eles, diz Matthew Henry, valorizam uma boa educação, e uma boa educação contém isso tudo. E não julgam um fardo, mas uma felicidade estar sob uma disciplina rígida e prudente. Nós precisamos colocar na nossa mente que essas coisas são boas para nós que somos filhos de Deus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, inculcar isso na cabeça dele, que a disciplina que ele recebe em casa, que a reprovação, que a vara que ele recebe em casa é boa, e ele deve estar feliz por isso. E uma pessoa só vai ficar feliz numa situação como essa quando entender que o que está por trás, ou seja, os propósitos de Deus na vida do seu filho. Por isso Paulo diz, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Felicidade. Quem gosta de ser aí castigado, ou repreendido duramente? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Ninguém gosta. Mas apesar de não gostarmos, nós devemos amar essas coisas. Amar essas coisas. Porque quando a palavra de Deus está relacionada a isso, quando é Deus que está ordenando, quando é Deus que está fazendo, é para o nosso bem. Por isso que lá em Tiago, vou abrir aqui, nem estava pensando nesse texto, esse texto veio à minha mente agora. Olha o que ele diz: meus irmãos, Tiago capítulo 1, verso 2, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. É por isso que ele fala isso. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Por isso que ele diz, fiquem alegres, recobrem o ânimo, porque Deus está cuidando de vocês. Essa é a ideia. E é interessante porque Matthew Henry aproveita para fazer uma aplicação para a igreja. Quando ele faz esse comentário, ele diz assim: os que amam um ministério fiel, que o valorizam e submetem a ele com prazer, mostram que amam o conhecimento. E aí o mesmo se aplica à disciplina na igreja. Ninguém gosta de ser disciplinado, principalmente quando a disciplina é pública. Quando é pecado público, a disciplina tem que ser pública. E por mais triste que seja essa disciplina, quando essa disciplina é aplicada pelo motivo correto, é lógico que você fica triste, mas no seu coração você deve se alegrar. Pastor, como é isso? Eu não sei explicar para você não. Como é que ficar triste e se alegrar ao mesmo tempo? Mas eu tenho um momento, acho que é um momento que todos vocês já viveram, ou vão viver na vida, mais próximo ou menos, mais distante ou menos distante de você, que foi a morte do meu pai. Eu me entristeci, mas me alegrei, porque sabia que ele está com o Senhor.
Não porque ele fosse um bom homem, né? Um homem impecável, mas pelo contrário, porque eu conhecia o coração do meu pai e conhecia o Deus dele também, e ele foi salvo pela graça. E por mais que a morte tenha chegado, e creio eu de uma forma até prematura, aos 80 anos, a gente pode dizer assim, a tristeza tomou meu coração, mas a alegria de saber o que estava acontecendo ali, para onde ele estava indo, superou o sentimento de tristeza. É isso aqui. Estar feliz, porque você está debaixo de uma disciplina rígida e prudente, rígida no sentido bíblico. E aí, nesse caso, a disciplina vai acentuar o objetivo, e o conhecimento é o caminho para alcançar esse objetivo. Mas olha o que ele diz aqui. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O jovem que odeia a repreensão está fora da esfera divina, do modo de falar sensato, e pertence ao reino animal. É isso que ele está dizendo aqui. O estúpido é aquele que é ignorante, é uma pessoa embrutecida. E é esse o significado da palavra no original, chamado Baar. A raiz dessa palavra vai contrastar a capacidade humana de raciocinar e entender com a incapacidade dos animais de fazerem a mesma coisa. Vai se referir a alguém desprovido de racionalidade, ou seja, de razão. E essa racionalidade que vai diferenciar os seres humanos dos animais. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi isso pelo mundo aí. As pessoas dizendo que às vezes os homens agem piores do que os animais. Você já ouviu isso? E muitos, infelizmente, já viram. Abra o Salmo 73, verso 22. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Era maneiro. Essa palavra aqui, embrutecido, é Baar, que é chamado aqui de estúpido. É a mesma palavra, mas é traduzida como embrutecido. O estúpido é aquele embrutecido. Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Mas por que o salmista fala isso? Acho que é o Salmo dos Filhos de Asaf, se eu não me engano. Por que ele fala isso? Verso 3. Veja o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E aí, a partir daí, ele fala dessa prosperidade. Que eles enriquecem, que eles não adoecem, que eles fazem as coisas e não são disciplinados, não são corrigidos. Uma visão parcial da realidade, humana da realidade. E aí quem conhece o Salmo vai dizer, quando eu contemplei o trono do Senhor e vi, aí ele reconhece, eu estava embrutecido, as escamas precisaram cair. E nós não precisamos olhar e ver se isso vai acontecer no mundo ou não, porque vai acontecer. Quando? Eu não sei. Vai ser na minha vida? Eu não sei. Mas Deus traz o juízo. Quantos anos de Segunda Guerra nós tivemos? Começando pela primeira. Quantos anos? 10? Por aí. Até a justiça se estabelecer. 10 anos. Teve gente que não viu. Não viram os aliados vencendo. E você vai perceber, que a história, que a Segunda Guerra começa ali na primeira. A primeira termina, mas as coisas continuam.
De uma forma simples, né? Falando sobre esses acontecimentos. A humanidade estava sob juízo, a Europa estava sob juízo. E todos aqueles que estavam debaixo daquele conflito o mundo estava sob juízo. Mas isso não foi permanente. Durou muito, mas não foi permanente. Porque é dessa maneira que Deus trabalha. É dessa maneira que as coisas acontecem. É interessante que por causa dessa palavra no hebraico surgiu um verbo. Que geralmente os substantivos são decorrentes dos verbos. Nós temos determinados verbos e aí criam-se os substantivos por causa de um determinado verbo. Aqui é o contrário. Criou-se um verbo a partir de um substantivo. Que substantivo? É embrutecer. A ideia é que não existia esse verbo. Uma ação verbal, geralmente o que é uma ação verbal? É alguma coisa que um sujeito, uma pessoa, um ser humano faz ou sofre, não é isso? Essa é a definição aí de sujeito. Então, essa expressão ela é relacionada aos animais, a seres irracionais. Mas eles são comparados a seres irracionais. Então agora eu tenho que criar um verbo. Eu estou criando uma historinha, mais ou menos é assim, tá? Agora eu vou ter que criar um verbo porque existe um substantivo que eu fazia como comparação que eu posso atribuir a determinados seres animados. Mas não faz parte da realidade do homem isso. Embrutecido está relacionado aos animais. As bestas feras. E agora eu crio esse verbo por causa de um comportamento que era pura e simplesmente de animais. Agora os homens praticam assim. Então você tem aí a origem do verbo ser selvagem nesse sentido. E quem é esse embrutecido, esse ser selvagem, esse estúpido, como a Escritura fala, aquele que odeia a repreensão, tem como marca identificadora uma estupidez animalesca, diz certo comentarista, comentando esse texto. O estúpido na Escritura será comparado ao insensato e a um animal, porque age da mesma forma, sem racionalidade, sem razão, e tudo que foge aquilo que Deus criou e que estabeleceu ou que contraria isso, representa essa bestialidade no ser humano por causa da queda. Eu dei um exemplo aqui de uma vez, fui escrever uma ficha, aí estava lá, sexo masculino, outros. Peraí, outros? Que estupidez é essa? Por quê? Por causa da falta do conhecimento, do desprezo da palavra de Deus. Os homens agem como animais, matando uns aos outros e fazendo coisas abomináveis. Como diz o apóstolo Paulo, nem no meio dos ímpios isso acontece. Abra o Salmo 49, verso 10. Olha o que a Escritura compara ou chama esse estúpido que odeia a repreensão, que não gosta de ser advertido, que não gosta de ser aconselhado, que não gosta de ser repreendido. E você não vai repreender uma pessoa que está andando certo, É como se alguém estivesse dirigindo em direção ao abismo e essa pessoa não quer morrer. E aí você chega para ela, não anda aqui, você vai cair. Quem não vai agradecer? Um cego. Não sei se vocês já ajudaram um cego na rua, Eu me lembro uma vez lá no Recife, ceguinho assim, passando por mim, tinha uma pedra, um negócio, eu peguei ele, puxei pela mão, aí ele saiu do caminho. Obrigado, Senhor. Continuou. Ia brigar comigo porque eu livrei ele do abismo, do buraco. Não tem nexo. Salmo 49, 10. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estúpido como o Baar, inepto.
os quais deixam a outro as suas riquezas. Salmo 92, 6. O inepto, Baar, estúpido, não compreende, e o estulto não percebe. Percebam, esse estúpido, ele é estulto, mas ele também é embrutecido. O Salmo 73, 22, eu estava embrutecido, Baar, ignorante. O estúpido é embrutecido, o estúpido é ignorante, é um irracional à presença de Deus. E aí, resumindo tudo isso, esse verso nos mostra que as afeições religiosas dos que são incorrigíveis, e quando a gente fala afeição religiosa, está se referindo à religião, são as afeições do coração, religiosas porque elas são vistas dentro de uma perspectiva bíblica, que nada está fora disso. Então essas afeições religiosas dos que são incorrigíveis nos mostram como esses homens estúpidos estão alienados de Deus. Olha que interessante, até para nós como igreja. Até para nós. As pessoas que são incorrigíveis no seu pecado, eles demonstram a sua alienação. A palavra alienação significa outro, daí vem alienígenas. Outro, não você, é outra pessoa. A ideia de alguém fora de si, é essa a ideia de alienado. Abra Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Olha o que diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Efésios capítulo 4, versos 17 e 18. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Percebam que essas palavras, obscurecidos, alienados, ignorância, dureza do coração, estão todas presentes aqui. Nos mesmos conceitos que nós estamos apresentando, segundo Provérbios. E essas mesmas afeições o restringem a pensar e a se comportar como um animal. Não tem outro caminho. E aí você vê o salmo que nós citamos, Salmo 32, verso 9, falando do pecado, do arrependimento, que Davi tem com relação ao seu pecado. Ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, se você tem a necessidade, e olha isso aí, olha a disciplina de filho, disciplina de filho. Se você tem a necessidade do seu filho de segurar ele, para ele te obedecer, é porque a sua perspectiva de disciplina está furada, E eu não estou falando de criança pequena, não, estou falando de criança mais velha. Porque você deve falar com a criança e ela obedecer, e você deve treiná-la a isso. Se uma criança, eu vou chutar aí, de 5, 10 anos, você chama a atenção dele, ele não te responde, só você tem que pegar ele pela mão e fazer assim: vem cá, eu estou te chamando, meu filho, joga fora, viu? Porque essa disciplina não está valendo. Você tem que procurar uma disciplina bíblica. Por quê? Porque senão você está criando seu filho para ser um cavalo e uma mula diante de Deus, que precisam ser dominados à força, senão não vão te obedecer. Você precisa trancar a porta de casa para sair, porque senão seu filho vai pular o muro, ou sei lá, vai fugir de casa, você tem que esconder a chave do carro, porque se você sair de carro, seu filho vai lá buscar a chave do carro, É isso aqui, é isso que significa freios e cabrestos. Não é pela palavra
É tirá-lo de uma situação, não, vou tirar você daí porque você está com mais companhias. O problema são as más companhias, mas o problema maior é seu filho ou sua filha. Olha o que Matthew Henry comenta sobre esses, né? Ele diz assim: mostram-se não somente vazios de graça, mas também de bom senso, os que consideram uma afronta o fato de que os seus erros lhes sejam apontados, e uma imposição sobre a sua liberdade que sejam lembrados do seu dever. E aí ele coloca entre aspas: o que aborrece a repreensão é burro, é um bruto. O que aborrece a repreensão é um bruto. Traduzindo, né? Em outras palavras, o que aborrece a repreensão é estúpido. Não somente tolo, como o cavalo e a mula que não tem entendimento, ou boi que dá coices no aguilhão. E para aqueles que desprezam os limites dados pelos pais e pela sociedade, Matthew Henry também comenta, ele diz assim: os que desejam viver em famílias e sociedades desregradas, e você vê isso sendo pregado por autoridades do nosso país, lixo, onde não sejam controlados, que sufocam as convicções das próprias consciências e consideram seus inimigos os que lhe dizem a verdade, são os brutos aqui mencionados. E eu gostaria de parar aqui, porque a partir de agora, eu ia falar e vou falar sobre a disciplina do Senhor. E o que essas palavras, no contexto da disciplina do Velho Testamento, da Escritura, disciplina e repreensão, significam, porque elas são tratadas aí de formas intercambiáveis. Quando ele diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, essa repreensão aí é o conhecimento, né? É estúpido. Então ele está falando sobre disciplina e ele está falando sobre repreensão. E você vai perceber que a maneira como ele usa essas duas palavras é a mesma forma que Paulo usa lá em Efésios capítulo 6, verso 4. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai na disciplina e na admoestação do Senhor. Por isso que é interessante, a partir de agora, nós começarmos a ver de uma forma mais, vamos dizer assim, não profunda, né? Porque isso aí daria 500 pregações, exagerando, né? Mas passar por cima do que significa a disciplina do Senhor na Escritura. Isso nós vamos fazer na próxima semana. Mas hoje já muita coisa nos foi dita. E principalmente, não só para os filhos. Todos nós nos encaixamos nessa realidade. A Escritura nos diz para nós amarmos quando somos repreendidos. Amarmos essas coisas. Desejarmos ser corrigidos. Desejarmos ser orientados. Olha, esse caminho aí não é bom. Olha o que a Bíblia fala. Anda nesse caminho aqui e tal. E também essa ideia de disciplina, de uma disciplina mais rígida, mais dolorosa. Uma reprimenda que muitas vezes nos humilha e nos envergonha, não pela reprimenda, mas pelo nosso pecado. Nós devemos amar essas coisas quando essas coisas são feitas com um propósito. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do Pai? Caminho de vida. E aí vai dois aspectos, né? Aquela pessoa que está sendo advertida e do que adverte. E por mais que seja uma reprimenda, uma censura, ele deve fazer, como Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 5, se eu não me engano, de 1 Timóteo. Eu vou abrir aqui. Quando ele tiver que chamar a atenção das pessoas, quando ele tiver que repreendê-las, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Ou seja, a ideia aqui é de uma repreensão mais dura, de uma reprimenda. Ele deve fazer isso, mas com cuidado.
Por isso essa palavra, opondo-se à repreensão, exortação. Tá? Não é que ele vai deixar de corrigir as pessoas mais velhas, mas ele vai corrigi-las com amor. Até mesmo medindo as suas palavras, porque são pessoas mais velhas. Mas fica só nisso? Não, as mulheres idosas como a mães. Mas como a mães naquele tempo, não é no tempo de agora não. Porque os filhos falam com seus pais de forma indevida, né? E nós jamais podemos fazer isso. Até temos vontade muitas vezes. Porque os nossos pais não são perfeitos. E erram também, mas nós não podemos deixar o nosso pecado aflorar na nossa razão. Então, como é que ele deveria fazer isso? Como se faz com uma mãe. E as moças, como as irmãs, com toda a pureza, o cuidado amoroso, por mais duro ou dura que sejam as palavras, para com aquele que está sendo repreendido. Isso aqui foi dado a um pastor, mas é um princípio que todos nós precisamos aprender. E por mais que não esteja falando aqui daquele que repreende, está por trás também isso, porque é o pai falando amorosamente para com seu filho. E ele deveria ser o quê? Uma imagem de Deus nisso. Então, na nossa disciplina dentro de casa, a nossa preocupação é representar Cristo na vida da igreja. E se tivermos que ser duros com os nossos filhos, nós seremos duros. Mas como Cristo fez isso com os seus filhos. Como Deus faz isso com a igreja. Um amor paternal. E da nossa parte, ouvir e se submeter. Dominar um coração raivoso e rebelde, que é o coração do homem. E entender que aquilo ali está salvando a sua vida. Não desse mundo. Também. Mas principalmente do mundo por vir. Vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra. E te pedimos que ela fique gravada nos nossos corações e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Possamos aprender e internalizar, ó Pai, que as nossas afeições, ó Pai, possam se inclinar à Palavra do Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia, esteja dispensando a sua graça em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ao ficar de pé, vamos terminar o nosso culto dessa manhã.